No fundo do oceano, surge uma forma delicada, presa sobre uma estrutura, cercada de escuridão profunda. Seu corpo pode lembrar uma estranha flor aberta. Quando a corrente passa, ela permanece quase imóvel, até algo pequeno entrar no alcance dos tentáculos. Então aquela aparência calma revela uma função predatória. Células urticantes entram em ação e ajudam a dominar a presa. Seu nome é Actinocyphia, a anêmona armadilha de Vênus, e sua aparência é incomum. Não existe por acaso. Então por que ela possui essa forma estranha? Antes de continuar, precisamos corrigir nossa hipótese inicial. O apelido Flor de Vidro descreve bem sua aparência em algumas observações profundas, mas transparência não define cientificamente todo esse gênero, e não existe evidência de que águas calmas tenham produzido essa anatomia. O que encontramos documentado é muito mais interessante. A Actinocyphia vive em águas profundas de diferentes oceanos. Seu grande disco oral pode assumir formato bilobado, lembrando uma armadilha vegetal, e consegue se orientar em direção à corrente. O primeiro caso começa pela estranha forma corporal. Uma anêmona normalmente apresenta um disco oral circular, cercado por muitos tentáculos. Em Actinocyphia, porém, existe uma especialização bastante marcante. O disco pode formar dois grandes lobos opostos, criando aquela aparência semelhante à planta carnívora terrestre. Isso explica seu conhecido apelido internacional de flytrap, mas não significa simplesmente que imita uma planta. A semelhança é apenas resultado de formas parecidas, com funções muito diferentes. Na anêmona, o disco participa diretamente da alimentação e pode ser orientado. Em relação à água, os tentáculos ficam distribuídos sobre essa superfície ampla, prontos para encontrar partículas ou pequenos animais transportados pela corrente ao redor. A flor é a armadilha. O segundo caso revela como acontece a captura. A Actinocyphia não precisa perseguir ativamente pequenos animais próximos. Ela permanece fixada enquanto a água realiza transporte. Quando organismos passam perto, seus tentáculos podem interceptar aquilo que entra em alcance. Nesses tentáculos existem cenidócitos, células especializadas dos cenidários, que carregam estruturas urticantes, conhecidas como nematocistos microscópicos. Quando uma presa encosta, essas estruturas podem disparar e ajudar na imobilização. Pequenos peixes e crustáceos podem fazer parte da alimentação. Depois do primeiro contato, a anêmona consegue dobrar seu grande disco oral ao redor da presa, reduzindo oportunidades de fuga antes que o alimento seja levado até a boca. Portanto, ela não morde, nem persegue sua vítima. Ela espera e fecha. O terceiro caso mostra que a posição muda tudo. Nas profundezas, o alimento disponível pode ser bastante irregular. Por isso, ficar simplesmente encostada sobre o sedimento nem sempre oferece vantagem. A Actinocyphia aparece frequentemente fixada sobre estruturas mais elevadas. Já foi observada, inclusive, sobre corais e esponjas, e até sobre equipamentos científicos instalados no fundo oceânico. Essa elevação coloca o animal mais diretamente na corrente, onde partículas e organismos podem passar com frequência. Observações mostram ainda que seu disco oral pode orientar sua abertura na direção do fluxo. Isso transforma a corrente marinha numa espécie de transporte. O alimento realiza o movimento, enquanto a anêmona espera. Não precisa procurar longe, precisa ocupar uma posição favorável. O quarto caso explica por que aquele corpo não precisa ser rígido. A Actinocyphia possui um disco capaz de mudar de postura
conforme as condições ao redor. Adultos também apresentam uma base flexível para se prender sobre diferentes tipos de superfícies. Isso permite permanecer elevada quando encontram suporte adequado, enquanto seus tecidos moles continuam funcionando na corrente. A delicadeza visual, portanto, não significa fragilidade absoluta. Anêmonas não dependem de ossos para manter sua forma corporal. Sua sustentação envolve principalmente a pressão interna dos tecidos e a musculatura do próprio corpo. Essa combinação permite deformação, sem abandonar sua estrutura. Quando o alimento aparece, então, o mesmo corpo flexível, que permanecia completamente aberto, pode alterar sua forma e envolver uma presa. Flexibilidade também produz eficiência. O quinto caso muda outra parte do roadmap. Seria tentador dizer que essa anêmona vive por muitas décadas confirmadas, porque algumas anêmonas realmente podem apresentar grande longevidade. Mas para a Actinosifia, especificamente, essa duração ainda não está bem estabelecida cientificamente. Estudos de anêmonas profundas mostram outro padrão importante. O crescimento pode acontecer lentamente em ambientes de grande profundidade, e juvenis de algumas espécies levam vários meses para desenvolver mais tentáculos. Isso ajuda a demonstrar quanto a biologia desses animais pode seguir ritmos lentos, mas não devemos transformar esse padrão de outros táxons numa idade comprovada que, sobre Actinosifia, ainda existem lacunas biológicas muito grandes. Até organismos relativamente grandes podem continuar pouco conhecidos. Quando juntamos essas descobertas, a flor muda de significado. Seu disco oral bilobado cria a aparência incomum. Tentáculos transformam essa superfície numa região de captura. Cenidócitos ajudam a imobilizar presas que chegam pela água. O corpo pode se fechar ao redor desse alimento, enquanto uma posição elevada aumenta o contato com a corrente. Sua base flexível permite aproveitar diferentes pontos de apoio. Portanto, delicadeza e eficiência não estão em conflito. A forma aparentemente ornamental possui funções muito concretas na alimentação desse animal. Beleza também pode caçar. Nossa hipótese documental, portanto, precisa ser substituída aqui. Não encontramos evidência forte de que águas calmas tenham criado essa estrutura. O mecanismo melhor sustentado envolve alimentação pela corrente. O grande disco oral aumenta a superfície de encontro com aquilo que passa. Tentáculos possuem células urticantes para ajudar na captura. A orientação corporal favorece a interceptação do alimento disponível e elevar o corpo pode melhorar essa exposição. A aparência de flor surge dessa arquitetura especializada, não de uma fragilidade adaptada apenas à calmaria. A Actinosifia mostra como a aparência pode esconder uma estratégia. Aquilo que parece delicado não precisa ser passivo. Um disco quase floral pode funcionar como armadilha. Tentáculos aparentemente frágeis carregam mecanismos capazes de capturar, e a corrente profunda deixa de ser um obstáculo para participar da alimentação. Talvez o aspecto mais interessante dessa anêmona seja justamente aquilo ainda desconhecido. Mesmo animais fotografados repetidamente nas grandes profundezas oceânicas podem guardar partes importantes de sua própria biologia. A beleza permanece misteriosa. Começamos observando uma forma que parecia extremamente delicada, mas encontramos uma predadora construída para esperar alimento. Seu disco oral bilobado se abre na corrente. Tentáculos interceptam pequenos animais e células urticantes atacam. Depois, aquela estranha flor consegue envolver sua presa sem perseguição ou velocidade.
Sua aparência quase transparente pode enganar nossos olhos, mas não explica sozinha como esse animal sobrevive. Agora resta uma descida antes de terminar a temporada, porque no próximo episódio encontraremos o sifonóforo gigante, uma colônia que parece um só animal,